Olá, irmãos, paz do Senhor. Vamos aqui meditar um pouco na Santa Bíblia. Normalmente a gente ouve comentários, estudos a respeito de coisas que, sem querer, acabam se tornando uma base quase que inabalável em nosso universo imaginário com relação ao Evangelho. Eu quero contar um episódio que aconteceu comigo. Eu não uso episódios que aconteceu comigo ou com ninguém para me basear ou determinar alguma coisa que eu creio, mas só para elucidar. Mas eu queria citar um versículo que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, e no verso 17. Diz assim: Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém, no verso 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Algumas vezes a gente, ao ler as Escrituras, a gente acaba passando por cima de declarações e de revelações tão importantes, não é? Que alguém, algumas vezes, tem que nos chamar a atenção. Por isso Deus levanta tantos irmãos e irmãs importantes, não é? Com dons de Deus para nos mostrar a Bíblia. Alguns se dedicam a cavar, não é? Nas Escrituras cada vez mais fundo para abençoar cada vez mais os irmãos, enfim. Isso traz segurança para a gente. E eu queria então citar aqui um texto e baseá-lo, ou melhor, e nesse episódio que aconteceu comigo, tentar descrever o que significa isso. Eu estava numa cidadezinha perdão. Eu estava numa cidadezinha chamada Eilat. Essa cidadezinha é ao sul de Israel, é a última cidade, ela é divisa já com o Egito. Ela é a cidadezinha que dá acesso ao Mar Vermelho. É um lugar muito bonito, uma cidade desenvolvida, um balneário, hotéis muito bons, alimentação excelente, infraestrutura maravilhosa, enfim. E nós estávamos, eu não me lembro bem o hotel, Caesar, acho que era Caesar Hotel, uma coisa assim. E eu pessoalmente não gosto de ir em shopping ou lugares assim com muita gente. Eu gosto de gente, mas não gosto de aglomeração, porque em aglomeração você dificilmente conhece gente. Você tem contatos assim, muito superficiais, né? Então, eu não gosto daquele ambiente do shopping. Mas não sei nem como, nem porquê. Eu tive desejo de ir ao shopping ali. Então, eu falei com a minha esposa, vamos ao shopping? Ela ficou admirada, porque eu tinha convidado-a para ir ao shopping. E, curiosamente, nós estávamos com uma irmã em Cristo, irmã Vera, lá do Rio Grande do Sul, que estava na nossa equipe de viagem, e fomos. A irmã Vera, ela tinha uma pequena dificuldade para andar, então nós íamos devagar, e ao chegarmos no shopping, começamos a andar ali, e de repente alguém falou em castelhano, e falou do meu lado, alguém aqui fala espanhol? E eu olhei para dizer, bem, eu entendo alguma coisa, eu falo, acho que todo brasileiro entende um pouco de espanhol, não é? Pelo menos ouvir não é muito difícil, falar é mais complicado. E quando eu olhei, e eu falei que eu entendia que eu falava,
Então a pessoa falou, oh, que legal, você é argentino? Eu falei, não, sou brasileiro. E ele então disse, brasileiro? Aí, curiosamente, do meu lado, um jovem senhor, com sua esposa e duas crianças, um no berço e uma pequenininha no colo, falou, você é brasileiro em um português fluente, normal? Falei, sou, e você também, né? Ele falou, eu sou de Santa Catarina, se não me engano, Blumenau, não me lembro bem. E ele era um judeu que fez o Aliá, que Aliá é quando a pessoa, o judeu que vive em qualquer outro país do mundo, volta para viver na terra de Israel. Lembra que o Senhor nosso Deus falou que vai reuni-los outra vez, não é? Então é subir para Israel, não é? Subir de volta à terra, a Eretz Israel. E eu falei, que legal e tal e tal. E, bem, conversamos um pouquinho, o que é razoavelmente admirável, porque o judeu é extremamente educado, mas muito reservado pela sua religião, não é? Pelos mandamentos da Torá, com relação a nós, gentios, né? E, bem, eu fui para um canto, ele foi para o outro, eu fui para o outro andar acima, e quando menos esperei, essa família me parou com uma pergunta. Porque eu tinha dito no andar inferior que eu estava fazendo turismo, que eu era brasileiro, porque ele me perguntou o que eu estava fazendo em Israel, se eu era judeu, e eu disse que eu não tinha tido esta felicidade. Eu estava querendo ser gentil com ele, não é? E, na verdade, honrá-lo, não é? Porque a ideia que se tem, os antissemitas, é que o judeu é um povo que deve ser rechaçado, deve ser banido, enfim, desrespeitado, quando na verdade deveria ser exatamente o oposto, deve ser um povo amado, respeitado, querido, diante da história dele, diante daquilo que ele deu ao mundo, não é? Então, porque você sabe, ninguém deu ao mundo a história da criação, não é? Como todos conhecemos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso veio de Israel, isso é escritura de judeu, não é? O judeu é fabuloso. Então, eu falei que não tinha tido esse privilégio. Então, no andar seguinte, ele me parou e falou assim, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, bem, se eu puder responder, eu responderei. Ele falou assim, por que vocês cristãos dizem que nós matamos Yeshua? Eu fiquei um pouco parado, porque eu queria... Foi inusitada a pergunta, eu não esperava aquilo. E eu respondi o seguinte, falei, na verdade, essa informação é falsa. Não somos nós cristãos que falamos ou que espalhamos a notícia que os judeus mataram Yeshua. Na verdade, isso foi um movimento de Roma, foi da Igreja Católica que disse isso, não é? E os romanos da época. Por isso que a Igreja Católica adotou essa linha, enfim. E não estou aqui falando mal da Igreja Católica, nem é esse o alvo, e não tem por que eu falar mal da Igreja Católica, porque eu vim dela. Então, ele me falou, bem, e vocês dizem o quê? Eu falei, bem, eu não digo nada, eu digo que não foram vocês, judeus, que mataram Yeshua. E ele então falou, então foram os romanos? Eu falei, tão poucos romanos. E ele perguntou então, ora, se não foram os judeus e não foram os romanos, quem foi então? Quem foi que matou Yeshua? E eu sorri e falei, bem, você deveria saber, porque está na Taná. Ele me olhou sério e eu falei, a Bíblia diz que quem levou Jesus àquele lugar de morte foi o próprio Deus Israel. A Bíblia diz que a ele agradou moê-lo
ao Pai, ao Criador, agradou moer ao seu Filho. E ele então me olhou e eu comecei a conversar com ele a respeito da profecia e de Yeshua. Eu tive uma surpresa, eu não quero citar o nome dele aqui, ele é muito conhecido. Ele é de uma família muito conhecida aqui no Brasil. A família dele tem pessoas em alto nível da política brasileira. E eu não quero constranger ninguém. Mas ele falou uma coisa curiosa, ele falou assim, onde você está hospedado? E eu disse, então, tu não precisa. E ele falou assim, feche a conta e vem para minha casa. Eu quero conversar com você. E eu falei para ele assim, eu quase falei o nome dele, eu falei para ele assim, olha, ô fulano, eu agradeço a sua gentileza, o que é para mim uma honra grande, mas eu não posso, porque eu estou com um grupo de pessoas, nós temos aí todo um calendário a cumprir, todo um programa a ser executado. Então ficamos só com os e-mails, enfim. Então, ele seguiu o caminho dele, eu segui meu caminho. E foi curioso, porque logo depois eu entrei em contato com ele. Mas ficou bem evidente que alguém, eu sei quem, né, orientou-o a romper esse contato, a não falar, enfim. Muito bem. A verdade é que poucas pessoas sabem quem matou Jesus. Na verdade, ninguém matou Jesus. Né? Porque é impossível matar a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que você mata a vida? Não mata. Então, quando eu li esse verso 17 do capítulo 10 de João, aí declara que Jesus deu a vida. E ainda ele diz mais, ninguém poderia tomá-la de mim. Quando Jesus foi para Jerusalém, ele falou aos discípulos, olha, está chegando a hora do filho ser entregue. Não do filho ser capturado, não do filho ser aprisionado, não. Chegando a hora do filho ser entregue, não é? Do Cordeiro de Deus fazer o papel dele, de redimir a humanidade. O que eu quero falar aqui é o seguinte, não foram os católicos, não foram os judeus, não foi ninguém que matou Jesus. Claro que houve pessoas, não é, envolvidas nessa trama, claro que houve pessoas de etnias, de nacionalidades, enfim, responsáveis pelo desenrolar deste fato, mas ninguém poderia matá-lo. Quando ele estava no Getsemane, os soldados foram prendê-lo. E ele então diz assim, a quem procurais? E eles disseram, a Yeshua. E ele falou, sou eu. É gozado que, ao falar sou eu, diz as Escrituras que eles caíram. Em outras palavras, ninguém poderia tocar nele. Eu acredito, irmãos, eu penso que não há nada contrário a isso, mas eu acredito que foi nesse instante, o último momento em que o Espírito de Deus estava sobre ele. Porque o Espírito de Deus, e eu não sei exatamente essa realidade, essa intensidade, como isso se deu, como é isso, não é? Mas, quando Jesus fala assim, por que me abandonaste? Na verdade, ele está dizendo o seguinte, está revelando que o Pai o abandonou. Então, por que me abandonaste? Então, dá a entender que foi nesse momento que o Pai o deixou. Foi pontual, ele falou, sou eu, e todos caíram, quer dizer, a glória, o poder estava ali naquele instante. Imediatamente, já não mais, eles puderam prender Jesus e levaram Jesus. Se você pensar
no que a Bíblia diz a respeito dele, é mesmo maravilhoso e impressionante. Vamos ver algumas coisas. Diz as Escrituras o seguinte, que o meu sangue não deixará minha alma no Seol, e cabe aqui uma outra mensagem, que todo mundo acredita que Jesus esteve no inferno. Loucura, nunca esteve no inferno. Isso é uma interpretação tosca, equivocada. Nós vamos conversar sobre isso uma outra hora, mas o que é que o texto diz? Não deixará minha alma no Seol, mas tem gente que diz que deixou, que Deus... Eu ouvi um mestre, enfim, já morreu, um americano, dizendo que Jesus desceu ao inferno para ainda fazer coisas, loucura. Mas a gente vai conversar numa outra hora. Então diz assim, não deixará minha alma no inferno, ou no Seol, e nem permitirá que seu santo veja corrupção. Veja que interessante. Corrupção é a morte da célula, não é? Isso está dizendo que o corpo de Jesus, após ser sido crucificado, ele não viu corrupção. Meu irmão, ouça, você sabe que quando a gente dorme, as células mortas, a decomposição da pele, fica em nossa cama e alimenta ácaros. Por isso que é importante você colocar lençóis, colchão, travesseiro no sol, para matar os ácaros, não é? E outros. Não é? Então, nós estamos num processo constante de morte e vida. As células do nosso corpo estão morrendo e nascendo outras. Não é? É uma renovação constante. O que a Bíblia diz, ouça, é que no corpo de Jesus... Eu estou com sono. No corpo de Jesus, isso não aconteceu como nós entendemos. Quando Jesus foi sepultado, diz a Bíblia que o corpo dele não viu corrupção. Isso quer dizer, não houve a morte de nenhuma célula no corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo dele, ele falou assim, quem come meu corpo tem a vida. Não é? É como a árvore da vida. Quem come do fruto tem a vida. Então Jesus é vida nele mesmo. Então o que eu quero propor a você é o seguinte. Quem foi que matou Jesus? Ninguém. Foi ele que se deu. Ele acabou de dizer aqui. Eu mesmo dou minha vida para tomá-la de volta outra vez. Tenho o poder para dar e tenho o poder para tomá-la de volta. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, irmão, se você pensar que aqueles 3 dias em que Yeshua esteve naquele sepulcro, naquela caverna, na rocha, o corpo dele não viu deterioração, então você vai entender o que é a vida eterna. Pelo menos o princípio. Isso quer dizer, nós só entendemos a realidade da morte, em que tudo que nasce, envelhece e morre. Nossa célula, enfim, tudo que nós somos, não é? Até nossos pensamentos morrem. A Bíblia diz que o pensamento do homem é como um vento, não é? Os sonhos e assim por diante. Que é um outro assunto que a gente pode conversar a respeito desta onda que todo mundo fala de sonho, sonha. Irmão, a hora que nós crescermos, a gente vai parar com essa coisinha de sonha. Olha, os teus sonhos, Deus vai cumprir. É. Me dá uma promessa dessa na Bíblia de fato. Mostra na Bíblia isso de fato. Isso é invenção, irmão. Não tem nada disso. Aí eles vão dizer outra coisa. Não, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E aí o desejo eles querem dizer que é sonho. Então eles mudaram o nome de desejo para sonho. Mas também nós podemos interpretar de outra maneira. Então lembre-se que a minha oferta aqui é propor a você sempre um outro ângulo de entendimento da coisa. Não que vá contra a verdade ou vá diminuir ou vai mudar a verdade, não.
para nós aprofundarmos, para nós entendermos mais, para nós amarmos mais a Yeshua, temermos mais ao Senhor Deus e segui-lo, não é? Porque estou vendo muitas pessoas decepcionadas, porque elas ouvem tantas promessas, não é? Olha, você vai prosperar, vai acontecer isso e aquilo, e quando não acontece, as pessoas ficam num estado de depressão, não é? Numa frustração absoluta, porque confiar em promessas não bíblicas. As promessas de Deus, diz a Bíblia, todas as promessas que dele nós temos, em Jesus nós temos o sim e o amém, mas só nele. Então deixa eu terminar dizendo o seguinte, foi o próprio Pai que deu Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então ninguém foi tirar lá de Deus. Deus deu, não é? Ele deu para que ele fosse morto naquele madeiro e pagasse o preço por nosso pecado. Mas ao terceiro dia, pelo poder e glória do nosso Altíssimo Criador, ele ressuscitou dentre os mortos e se tornou Redentor e Sumo Sacerdote eterno. Então, se você pensar que nenhuma célula do corpo de Cristo morreu ou se deteriorou, então você pode ver que a vida para você e para mim nele, a vida para mim e para você no que diz respeito ao nosso cotidiano. Se você tem alguma dúvida se Jesus Cristo cura, sim, ele cura sim, cura. E o que você tem que fazer? Pede a ele, simples, mas peça crendo, peça sem religiosidade, sem misticismo. Não precisa tomar copo de água, não precisa dar 3 pulinhos, não precisa amarrar a fitinha no braço, não precisa jogar óleo na cabeça, nada disso. Creia, peça a ele simplesmente. Aí você vai dizer assim, eu já pedi, não aconteceu, eu já pedi, não se realizou. Irmão, coloque isso diante do Senhor Deus, porque Ele prometeu que nos ouviria e nos responderia. Então é impossível que Ele minta. Mas por que então não se efetivou a cura? Então você deveria fazer uma outra pergunta, Senhor Deus, onde é que eu estou errando, não é? Onde é que eu estou sem perceber o meu equívoco? Então, irmão, em nome de Jesus, pense nisso a respeito de que Jesus nunca viu corrupção. Nunca viu. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, a gente se vê na próxima em nome de Jesus. A gente vai falar sobre esse assunto de Jesus ter descido ao inferno, não é? Que Pedro fala sobre isso, não é? Ele fala sobre a pregação dos espíritos em prisão e assim por diante. E quem sabe na próxima mensagem já postamos esse tema, tá bom? Deus abençoe, irmão. Nós nos vemos na próxima.